Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Às terças-feiras recebemos no Fora da Caixa o nosso analista residente, José António dos Reis, para olharmos então para os temas e assuntos que marcam a atualidade no país e além fronteiras. Bom dia, José António dos Reis. Estalou o verniz entre o Ministério da Cultura, Indústrias Criativas e a Fundação Amílcar Cabral, tudo por causa do dossiê de candidatura dos escritos de Amílcar Cabral à memória do mundo. A Fundação fez este anúncio de que a candidatura tinha sido entregue. O Ministro não gostou e acusou a Fundação de desonestidade intelectual. Bom, a Fundação ontem veio prestar os esclarecimentos dizendo que o processo seguiu os seus trâmites e os canais institucionais e normais nestas situações. Como é que tem acompanhado, digamos, essa polémica em torno dos escritos e desta candidatura dos escritos da Amílcar Cabral à memória do mundo da Unesco? Bom dia. Ora, bom dia. Começo por te cumprimentar e também cumprimentar o Máriozinho que nos assiste e também as pessoas que nos acompanham. E relativamente a essa questão, creio eu que há um desencontro de posicionamento em relação a esta matéria, mas o que se deve sublinhar, vai lá como importante, é de Cabo Verde ter preparado e submetido a candidatura dos arquivos de Amílcar Cabral ao registro da memória do mundo, né, da Unesco. Isso é um aspecto importante. Creio eu que... Onde é que está a falha? É que a FAC, a Fundação Amílcar Cabral, diz no seu comunicado que se limitou a dizer que o dossiê de candidatura tinha sido entregue na Unesco pelas entidades competentes, o Comitê Nacional da Memória do Mundo, Comissão Nacional para a Unesco e a Missão Permanente de Cabo Verde junto da Unesco. Onde é que estará a falha aqui? Por aquilo que eu depreendi da intervenção, última intervenção do Ministro, era que a submissão fosse feita em conjunto, e parece-me a mim que teria tomado conhecimento da submissão eventualmente pela comunicação social, não é? E como teria sido um trabalho conjunto, a Fundação Amílcar Cabral e outras instituições nacionais, a submissão do ponto de vista do governo deveria ser feita em conjunto e não de forma unilateral, como a Fundação acabou por fazer, que eu penso eventualmente que não teria sido, portanto, algo intencional, creio eu. Não vislumbro dessa iniciativa de submissão por parte da Fundação Amílcar Cabral qualquer tentativa de protagonismo e tentar tirar algum proveito, enfim, da situação. Eu creio que um pouco como acontece em vários outros assuntos. Acha que isso tem alguma ligação também com o chumbo de resolução com vista à comemoração oficial do centenário de nascimento de Amílcar Cabral? Não creio. Não, isso não tem relação uma coisa com a outra, e até porque o trabalho de organização de todo o processo foi um trabalho conjunto, e creio eu que não há relação entre uma coisa e outra. Eu acho que isso vai, portanto, de alguma forma, em linha com o que tem acontecido no país. As instituições dialogam muito pouco, e aqui eu creio eu que
houve falta de diálogo e de concertação para que, enfim, o encaminhamento do processo fosse de forma consensual, creio eu. Até porque em declarações do presidente da Fundação Amílcar Cabral, o comandante Pedro Pires, dizia precisamente no âmbito do encontro de escritores de língua portuguesa aqui na cidade da Praia, portanto ele já havia anunciado que esse dossiê ia ser entregue em novembro, portanto que os trabalhos estavam praticamente no fim e que esse dossiê estava prestes a ser entregue e ele avançava entre novembro e dezembro, portanto que essa reação do ministro, que foi uma reação, digamos, a quente, acusando a Fundação da desonestidade intelectual, já das declarações que nós pudemos ouvir ontem, o ministro, digamos, de uma forma mais suave, se assim se pode dizer, mais soft, dizer que, bom, que isso também pode pôr em causa todo o contributo de especialistas, de técnicos que andaram a trabalhar, digamos assim, que empregaram toda a sua expertise e dedicaram muito tempo na feitura desse dossiê, e que todo esse trabalho, enfim, podia ter sido colocado em causa. Não, colocado em causa não direi, mas sobretudo o que o ministro quis sublinhar é o facto do trabalho ter sido feito em conjunto. E de repente aparece no entendimento a Fundação dele, a dizer no entendimento dele, a submissão também deveria ser feita, portanto, em conjunto. E parece a mim que a discórdia está nesse detalhe, nesse pormenor. É a submissão ter sido feita de forma unilateral, junto da Comissão Nacional de Memória, né, do Mundo, portanto, que é uma comissão nacional criada para o efeito, ter sido submetida pela Fundação Amílcar Cabral, sem conhecimento, portanto, dos outros intervenientes que estiveram em todo o processo de organização e todo o trabalho desenvolvido, e no entendimento dele, ela acha que concluir o trabalho, enfim, todos aqueles que estiveram envolvidos deveriam estar presentes, não é, no ato de submissão. Parece-me a mim que o pomo da discórdia está neste detalhe, neste ponto. Muito bem. O resto parece-me a mim que todo mundo está de acordo que o processo deve ser submetido. Claro, era também a minha questão a seguir, tirando esta polémica à parte, como é que olha para esta iniciativa, quais as probabilidades dessa candidatura vir a ser de facto aceito já foi, não é? Mas esta candidatura sair vencedora neste processo. Não direi candidatura vencedora, mas de ter uma apreciação positiva e ter, portanto, e ser aceita, não é, pela Unesco. Creio eu que Cabo Verde tem... E que resultados práticos é que isto teria? Que impactos, que importância, que significado é que isto teria se de facto esta candidatura, este dossiê, os escritos da Amílcar Cabral, se de facto isso for considerado pela Unesco como um património do mundo? É extremamente importante haver uma figura de Cabo Verde e também do mundo, porque ao ser aceita, não é, vai lá como fazendo parte da memória do mundo, passa também a ser uma figura do mundo, e creio eu que isso poderá ser benéfico e positivo, né, para Cabo Verde, mas creio que não só para Cabo Verde, mas também para Guiné-Bissau e para a África no geral, ter uma figura a fazer parte, portanto, do naipe, né, das figuras que integram esses registros, né, de memória do mundo. Vamos avançando então nesta análise. José António dos Reis terminou a última missão
do GAO, do Grupo de Apoio Orçamental Cabo Verde. Ontem houve declarações à imprensa com um comunicado e com pronunciamentos também do porta-voz deste grupo, que nesta altura é liderado por Portugal, também da parte do Governo, Ministro das Finanças, Vice-Primeiro-Ministro. Há sempre aquelas avaliações e as recomendações também que o GAO faz em relação ao desempenho da economia cabo-verdiana, que segundo este grupo está a funcionar, digamos, acima do seu potencial, embora tivesse revisto em baixa a taxa de crescimento para este ano de 2023, também mais desembolsos para o Orçamento de Estado para 2024, e há alguns reparos e umas chamadas de atenção, nomeadamente no que tem a ver com os ajustes diretos, também a questão do setor empresarial do Estado. O que é que reteve desse comunicado do GAO? Bom, creio que Cabo Verde tem estado a merecer a distinção por parte desse grupo de apoio orçamental e sobretudo, tem disponibilizado recursos, não é, para ajudar Cabo Verde no seu desenvolvimento. Creio eu que, como doadores, acabam por ter também alguma tutela sobre alguns aspectos da política nacional, o que limita, a nossa autonomia de decisão em relação a algumas matérias. Quer dizer, em condições normais, alguns palpites, orientações que foram apresentados constituiriam, portanto, atos de ingerência, mas como doadores a gente tem que ouvir. A gente tem de ouvir e aceitar, uma vez que são condicionalismos para futuros apoios e sobretudo de disponibilização de meios, né, para Cabo Verde encetar algumas políticas de desenvolvimento que resultam, portanto, desse apoio. Eu acho que mas há recomendações que são recorrentes há recomendações que são recorrentes nesses comunicados do GAO, a necessidade de se reforçar, de se diversificar a economia, às vezes uma chamada de atenção em relação à dívida, melhorar o ambiente de negócios, atrair mais investimentos diretos estrangeiros. Portanto, são recomendações que já vêm de trás. Sim, eu creio que em termos gerais não há grandes novidades relativamente aquilo que Cabo Verde tem necessidade sobretudo em termos de políticas, levar a cabo, nomeadamente a diversificação da economia. Chamam a atenção para a questão como que de um acelerar de reformas estruturais, sim, económicas, e creio eu que quando se fala em reformas do setor público, está-se a falar em privatização, não é? Portanto, é uma forma eufemística de dizer, mas é exatamente isso. Mas eu acho que o país deve encarar essas ajudas, como algo conjuntural. É preciso que o país faça esforço para que não dependa da ajuda orçamental, para que possa ter autonomia em termos de decisão e não estar a ouvir de outros países recomendações e façam isso, estão a fazer aquilo mal, etc. E, isso cria uma situação de alguma subalternidade, não é? Em relação, portanto, a alguns países, embora parceiros, deem
portanto, contribuição de grande utilidade, mas eu penso que a soberania do país recomenda que façamos tudo para estabelecer uma meta num horizonte qualquer em que o país e o financiamento do seu orçamento não dependa da ajuda orçamental e que sejamos capazes, portanto, de financiar, portanto, as nossas próprias necessidades. Aliás, foi precisamente isso que o Ministro disse. Fez a referência em relação a isso, o Ministro das Finanças, mas é necessário, mais do que isso, é necessário estabelecer alguma meta num horizonte qualquer, talvez flexível, para que haja, de facto, um esforço e políticas consentâneas, né, com essa exigência de soberania económica, financeira, né, do país. Convém não esquecer que o Orçamento de Estado para o próximo ano estipula que pelo menos cerca de 85% em termos de financiamento desse orçamento serão assegurados por recursos endógenos, recursos internos, apenas 10% de donativos, 5% de empréstimos. Portanto, é um esforço bastante considerável do ponto de vista da arrecadação de receitas para financiar o orçamento. O país tem estado a evoluir positivamente nesse sentido e eu acho que é necessário acelerar o passo para a gente não estar a ouvir de 6 em 6 meses essas recomendações. É como se tivéssemos, enfim, uma certa tutela em termos de orientação política. E às vezes até situações em que os doadores acabam por condicionar os desembolsos a reformas estruturais, por exemplo, ao nível dos transportes. Estou-me a lembrar do processo de TACV, portanto, vocês fazem isso, a gente já não desembolsa mais, não é? Não, é isso. E quem financia, portanto, tem poder, de alguma forma, poder de decisão, não direi decisão direta, mas de influenciar decisões, não é? E quem está a receber tem alguma fragilidade em contrapor, com argumentos, mesmo que sejam melhores argumentos, mas não tem aquela força necessária para fazer valer a sua posição, porque está numa situação de alguma subalternidade. Então, creio eu que é uma necessidade, não é, imperiosa do país começar de facto a pensar nessa questão da soberania económica financeira. Somos soberanos do ponto de vista político, porque somos um país independente, mas temos ainda essa vertente de dependência económica financeira que nos faz receber algumas ordens, não é, de terceiros, o que não abona muito a favor da nossa soberania. Vendo agora aqui as minhas anotações, bem me pareceu que tinha deixado escapar alguma coisa quando estávamos a analisar a questão dos escritos de Amílcar Cabral, e eu queria também ouvir a sua opinião em relação a outro aspecto que não estará diretamente ligado, mas tem que ver com Amílcar Cabral e sobretudo com a petição pelo centenário de Cabral, que já soma 4.000 assinaturas e será entregue em janeiro. Portanto, é a sociedade civil a mobilizar-se para que haja aqui uma comemoração mais condigna, não é? Do centenário de Amílcar Cabral, depois do chumbo da resolução no Parlamento. Sim, eu acho que é a sociedade civil a tomar iniciativa e sobretudo, a pressionar os poderes públicos para fazerem aquilo que é o seu dever. Mas qual é que será o resultado prático desta petição? Será analisado? Creio eu que vai suscitar um debate, não é, sobre a matéria, e penso que essa questão da comemoração do centenário de nascimento de Amílcar Cabral
Mas só um pormenor, José António dos Reis, uma vez que conhece isso muito, muito melhor do que eu, a petição terá que ter pelo menos 500 assinaturas, essas assinaturas poderão ser eletrónicas ou tem que ser mesmo em suporte físico, a papel, quais são as exigências, no fundo, desse regime das petições? Não, fala-se apenas em assinaturas e tem de lá estar, portanto, os respectivos nomes, não é? Portanto, a identificação dos promotores, não é? E a morada, enfim, todos os elementos de identificação, mas a lei não... Mas já houve petições que foram liminarmente rejeitadas. A lei não exige assinaturas a não ser daqueles que vão submeter, mas sim os Até nomes, porque seria, de facto, sim. difícil e moroso andar aqui de ilha a ilha a recolher assinaturas. É os nomes e os elementos de identificação, não é? Portanto, morada portanto, e outras referências, mas não propriamente assinatura. Por isso que, a nível de petições nas plataformas digitais, figuram lá nomes e não propriamente assinaturas. Portanto, recebida a petição, depois será agendada uma discussão, mas consegue-se, passando aqui a expressão, obrigar o governo a promover, a organizar, digamos, eventos oficiais para assinalar os CNs do merecimento da Amílcar Cabral? Creio eu que a petição vai ser dirigida à Assembleia Nacional para promover um debate e eventualmente uma sessão solene, provavelmente, sim. Uma decisão sobre a matéria. Eu pessoalmente, por aquilo que eu já ouvi da parte do Presidente da República, da parte do Presidente da Assembleia Nacional, da parte do Primeiro-Ministro que ainda há dias até fez declarações nesse sentido. Pois, creio eu que os principais titulares de órgãos de soberania estão de acordo que deve haver alguma dignidade nessas comemorações. Deve haver uma comemoração, portanto, do centenário. Agora a questão é quem vai tomar a iniciativa de bom, do ponto de vista de organização e, sobretudo, se deverá haver, portanto, uma lei de enquadramento para permitir uma organização com, enfim, todos os ingredientes eventuais que se entender com a chancela do Estado, no fundo, dever estar, portanto, presente numa comemoração desse tipo. Creio eu que o pomo da discórdia em relação aos partidos não tem a ver, creio eu, não tem a ver com comemoração em si, mas tem a ver com a forma. Sobretudo aquela questão de estampa nos céus, não é? De instruir os municípios a realizar, por assim dizer, atividades alusivas ao centenário, enfim, entre outras coisas. Eu creio que... Concorda com a Amílcar Spencer Lopes quando diz que isso já nos remete para o período de partido único? Eu não creio que seja isso. Creio eu que se está, de alguma forma, portanto, a precaver-se que haja uma mistura, passa aí essa expressão, entre a campanha eleitoral que vamos ter lugar, portanto, no próximo ano e as atividades do centenário. Quer dizer que isso pode conduzir, por assim dizer, a certos aproveitamentos, não é? Que
à partida se está a tentar acautelar para que isso não aconteça. Mas eu acho que, uma vez havendo um acordo relativamente à comemoração do centenário, pode-se discutir, portanto, quais são os ingredientes, né? Portanto, os pontos altos, né? Que devem constar num programa, portanto, alusivo à comemoração do centenário, e creio eu que poder-se-á ultrapassar, portanto, essas dificuldades, não é, com o diálogo e encontrar uma via para instituir um programa, portanto, que comemore, portanto, a data com dignidade. Temos menos de 4 minutos, temos ainda 2 assuntos. Eu queria ouvi-lo em relação às demissões na Polícia Judiciária, da diretora e do diretor adjunto da Polícia Científica, e também da trégua na faixa de Gaza, que pelos vistos continua. Não temos tempo para naturalmente discorrer sobre estes 2 assuntos. Qual deles é que escolhe? Olha, na questão das demissões na Polícia Judiciária, é um assunto de maior relevância, não pelas demissões em si, mas por aquilo que os demissionários disseram na carta de despedida. E creio eu que teria havido algum problema, que não ficou... A ministra negou a interferência. Não ficou esclarecido. E aqui caberia... olha, em primeiro lugar, a comunicação social ser mais ousada, no sentido... Mais acutilante, ir mais a fundo, tentar de facto descobrir essas razões. Deveriam estar à porta, portanto, dos demissionários a querer saber mais, não é? E tentar por várias vias conseguir mais informação. E não se contentar apenas com essa expressão utilizada pela diretora nacional da PJ de que quer ter a paz no seu coração. Pois é, e sobretudo com essa, não sei se é uma citação bíblica ou quê, feliz o homem que não segue o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. Portanto, em forma parabólica, disse algo que é necessário que no jornalismo isso seja esmiuçado e não se contentar apenas com essa expressão parabólica. Eu acho também que o Parlamento poderia ter interesse em ver clarificado esse aspecto, até porque, tratando-se da Polícia Judiciária, que é uma entidade muito sensível e que requer muita independência, sobretudo em que a polícia goza de autonomia, sobretudo autonomia técnica e tática, não é? São 2 aspectos, portanto, que têm a ver com a sua autonomia funcional. Enfim, isso teria sido de alguma forma beliscado, não é? Por parte da tutela. Muito bem, António dos Reis, deixemos então a faixa de Gaza para uma próxima oportunidade, essa trégua, uma vez que o tempo não perdoa. Esgotamos o tempo no Fora da Caixa e também neste Bom Dia Cabo Verde, escassos segundos para o sinal horário das 9 da manhã, quando nós regressaremos ao Bom Dia Cabo Verde da manhã a partir das 6, em ponto.